Então, meu amigo, Tribunal de Contas da União decidiu de forma favorável ao governo Lula, infelizmente, na questão dos recursos do pé de meia. Decidiu desbloquear esse dinheiro, essa grana que estava restrita numa verdadeira pedalada fiscal cometida pelo governo Lula, sobre a qual eu já falei aqui em outras oportunidades. É ruim de forma geral porque tira um pouco da força, do peso daquele pedido de impeachment do Lula em relação a esse tema específico, usando esse argumento aqui como matéria para o impeachment, e também enfraquece mais uma instituição brasileira, o Tribunal de Contas. Vamos lá, não é a mais sólida das instituições de fato, mas é triste ver isso acontecendo. Só que não é o único problema petista encarado pelo Tribunal de Contas da União, este, por sinal, com um desfecho razoavelmente favorável para o Lula. Não é perfeito também não, não foi uma vitória completa dele também não, né? Mas, no mesmo período em que isso acontece, o desbloqueio do programa Pé de Meia, o mesmo Tribunal de Contas da União indicou um superfaturamento de 12 milhões de reais em um contrato da Petrobras da época da Dilma Rousseff ainda. Pois é, meu amigo, petista é tema de Tribunal de Contas da União o tempo todo. É impressionante, é um julgamento atrás do outro. Vamos conversar então sobre essa história, sobre a repercussão disso de forma geral no governo Lula e na estabilidade do que resta ainda das instituições da República Brasileira. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só se tornar membro, clique no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, a decisão foi tomada ontem, dia 12, tô gravando este vídeo aqui no dia 13 de fevereiro, e foi uma decisão unânime. O Tribunal de Contas da União decidiu liberar os 6 bilhões de reais do programa Pé de Meia que estavam bloqueados por causa dos problemas que nós conhecemos bem. Um valor que não passou pelo orçamento federal, que não foi, portanto, votado e aprovado junto com demais desembolsos do governo, que foi recolhido por meio de alguns fundos, uma coisa completamente parafiscal e que, portanto, representa uma pedalada. Isso não tem a menor discussão, não deveria ter a menor discussão, pelo menos. Mas houve, logo quando da decisão original do Tribunal de Contas da União que bloqueou esses recursos, houve um recurso por parte tanto do Ministério da Educação quanto da Advocacia Geral da União, a AGU, e o Tribunal de Contas aceitou a argumentação da AGU, né? Por quê? Qual que é o ponto? O Augusto Nardes, que foi o cara que originalmente bloqueou esses recursos de maneira liminar, antes que o plenário do Tribunal de Contas votasse isso também e aprovasse o tal bloqueio, ele falou o seguinte aqui, né? É inquestionável que a suspensão dos pagamentos causará relevante impacto social negativo, atingindo milhões de estudantes brasileiros pertencentes às camadas menos favorecidas da sociedade brasileira e que contam com esses recursos para sua manutenção no ensino médio. Primeiro de tudo, não tem nada disso aqui. O programa Pé de Meia não existia até 2 anos atrás. Como assim? Eles fazem parecer que a permanência dos alunos no ensino médio hoje depende do programa Pé de Meia, o que é uma grande lorota. Isso não se aplica na realidade. O ensino médio estava cheio de gente lá atrás e não tinha programa nenhum desses aqui. É aquela história, é o tal do programa de governo temporário, que é a coisa mais permanente que existe. Agora todo mundo já pinta essa história, já é o discurso oficial. Se tirar o programa Pé de Meia, acaba o ensino médio. Evasão escolar total, 100% de evasão escolar no ensino médio. A coisa não funciona bem assim. Mas o argumento pífio foi esse. Obviamente, um argumento de, vamos colocar assim, equilíbrio político, né? Nada além disso. Um argumento para tentar jogar para os dois lados. Tá ouvindo essa moto horrorosa passando aqui na minha rua, né? Mas enfim, para tentar jogar um pouco para os dois lados. Por quê? De um lado, favorece o governo Lula, sim, libera recursos para esse programa, que seria, caso eles continuassem bloqueados, seria um problema grande para o Lula, no momento em que ele está cortando o Bolsa Família, está cortando o BPC, está fazendo uma série de traquinagens,
de forma geral com pessoas pobres, né, com a parcela pobre da população. O preço dos alimentos tá subindo muito, o preço da gasolina tá subindo muito, né? Já fiz vídeo sobre tudo isso aqui no canal, inclusive. Mas, então, o programa Pé de Meia ajudava a ter algo positivo para o governo Lula falar, e era, até o momento, a única grande criação do governo Lula, a única novidade que o governo trouxe. Claro que é assistencialismo, que é a única coisa que o Lula consegue fazer. Por outro lado, o Tribunal de Contas determinou que o governo, né, em 120 dias, elabore um projeto de lei abrangendo essa questão do pé de meia, respeitando o orçamento público, e envie isso ao Congresso Nacional. Ou seja, ainda tem essa chamada de atenção junto ao governo, demonstrando que o que foi feito à revelia do que deveria ser a prática fiscal na República Brasileira. Ou seja, o governo Lula errou de alguma forma. Se é crime fiscal ou não, aí é outro papo. Errou tanto que precisa corrigir esse problema. O que o Tribunal de Contas da União, portanto, fez foi liberar esse valor para dar aquela moralzinha apenas, mas exigindo em contrapartida esse novo projeto de lei aqui, contemplando o projeto Pé de Meia dentro do orçamento, para que ele entre no orçamento de uma vez e já piore, né? Claro, né? Já piora o que já está muito ruim atualmente. Mas é um alívio imediato para o governo Lula, sem sombra de dúvidas, né? Mas o Tribunal de Contas não vai parar por aí, porque agora tem um tema aqui, né, indicado pelo pessoal do Tribunal de Contas da União, que remete a 2011, um contrato que foi firmado na época da Dilma Rousseff, que ela era presidente do Brasil, não quando ela era chefe lá do Conselho da Petrobras ou do Ministério de Minas e Energia, não. Enquanto presidente do Brasil na época dela. O que que acontece, né? Um superfaturamento de 12,6 milhões de reais em um contrato da Petrobras com o consórcio Tomé Tecnip. Então, isso aqui tem a ver, claro, né, com uma refinaria. Por isso que o governo Lula gosta tanto de refinaria, por causa desse tipo de coisa aqui. Uma refinaria lá em Cubatão, né, no estado de São Paulo, que é a refinaria Presidente Bernardes. E o que que acontece, né? Tinha ali um contrato, era grande mesmo, né? 1 bilhão de reais de serviços de engenharia, só que tinha ali a possibilidade de fazer um aditivo por causa de questões climáticas, né? Então tinha uma cobertura ali que deveria ser feita e que acabou sendo realizada a partir de 2013 por meio de um aditivo de quase 30 milhões de reais, uma cobertura para minimizar esses impactos climáticos, né? Então, qual que é o problema, né? As paralisações por causa de condições meteorológicas continuaram mesmo depois da grana dessa estrutura ter sido gasta. Então, a Petrobras realizou, de acordo com o Tribunal de Contas, uma simulação que previa 112 dias de paralisação ao custo de 30,9 milhões de reais. Só que, na verdade, o período total de paralisação foi de menos de 50 dias, menos da metade do que foi previsto, mas os pagamentos superaram o que originalmente foi previsto, pois é 31,6 milhões de reais, ou seja, estamos falando aqui de um custo indenizado 130% superior ao que originalmente havia sido estimado. Então, o Tribunal de Contas da União deu aqui, né, um prazo de 90 dias para a Petrobras quantificar o dano, né? E, enfim, na verdade, acho que o prazo está acabando agora, né? Colocar a data aqui e tudo mais. Enfim, é um rombo, mais um problema do governo PT, obviamente, que está todos os dias lá sendo matéria do Tribunal de Contas da União. Fico triste por causa desse negócio aqui do pé de meia. Não é uma vitória completa do Lula, mas é muito mais do que ele merecia. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.